E aí pessoal, tudo beleza? Josimar aqui. E hoje nós vamos estar dando então continuidade aos nossos vídeos falando sobre funções modulares. No vídeo de hoje a gente vai estar dando mais um passo nas funções modulares, só que hoje a gente ainda não vai falar, a gente ainda não vai utilizar, na verdade, função modular. A gente vai dar mais um passo e a gente vai estar vendo então um comportamento que como que a gente constrói um gráfico utilizando partes de outros gráficos. Este é um conteúdo bem importante para que quando a gente chegar em funções modulares realmente, que vai ser no próximo vídeo, a gente já esteja familiarizado com o comportamento que a gente precisa ter ao utilizar um módulo em uma função. Então vamos lá. Neste vídeo a gente vai estar aprendendo a montar esses três gráficos. Ó. Percebam que esses três gráficos são os gráficos um pouco diferentes, porque eles são compostos por pedacinhos de outros gráficos, que é o que a gente vai ver mais para frente. Então eles não são gráficos, digamos, normal. Mas aí a gente vai ver como que a gente pode estar montando esses gráficos de uma forma bem simples. Então vamos lá. No nosso primeiro exemplo, que é o nosso primeiro gráfico, é esse aqui, ó. F de x, ele é igual a x se x for menor do que zero. O que significa isso aqui? Ó, f de x é o nosso gráfico final que a gente está querendo. Só que esse gráfico final ele tem condições para ele ser montado. Ele não vai ser montado de uma vez só. O que acontece? Aqui está querendo dizer o seguinte, ó. Quando eu pegar valores lá no nosso eixo x, valores que são menores do que zero, quando eu pegar esses valores, eu quero utilizar o gráfico y igual a x. Por quê? Vai ser um gráfico, ó, f de x, que é o nosso y, ele vai ser igual a x, só se eu pegar valores no nosso domínio que é menor do que zero. Agora, f de x, que é no caso o nosso y, ele vai ser igual a menos x. Só que ele só vai ser menos x se eu pegar valores que são do zero para frente. Então a gente vai ver o que? A gente vai ver agora como que a gente monta um gráfico, depois o outro, depois a gente vai pegar só a parte que a gente quer em cada um desses gráficos, depois a gente vai montar um gráfico só com essas duas partes que a gente quer. Então vamos lá. Ser bem simples, ó. Primeiro o nosso gráfico x. O nosso gráfico f de x é igual a x. Ele é uma função afim, como a gente já viu nos vídeos passados. Então o nosso coeficiente A ele vale 1 e o coeficiente B, como não está mostrando nada, ele vale 0. Então ele corta no y igual a 0. E esse gráfico ele corta aqui os nossos quadrantes exatamente ao meio. Por quê? Para qualquer valor de x que eu pego aqui no nosso eixo x, eu tenho o mesmo valor no eixo y. Até coloquei aqui o 10 como exemplo. Se eu pegar 10 e colocar no x, o valor de y também vai ser 10. Então essa reta ela está passando exatamente no meio do primeiro quadrante e do terceiro quadrante. Visto esse gráfico, agora a gente vai passar para o segundo gráfico para a gente ver como que ele é. O segundo gráfico é a função f de x, que é igual a menos x, que é o inverso da outra função. Se a outra cortava o primeiro e o terceiro quadrante, essa aqui corta o segundo e o quarto quadrante também exatamente ao meio. Se eu pegar um valor para x, o valor em y nele vai ser menos ele, vai ser o contrário, o oposto. Então, nós temos esses dois gráficos separadamente. O gráfico x que corta para cá e o menos x que corta para cá. Então, o que o nosso gráfico final está querendo? Ele quer
Quando eu pegar valores menores do que zero, eu vou utilizar o primeiro gráfico, que é x. Se eu pegar valores maiores ou igual a zero, eu vou pegar o segundo gráfico, que é menos x. Então, vamos analisar aqui o primeiro gráfico. Nesse primeiro gráfico, que a gente vai estar querendo só quando eu pegar valores menores do que zero, aqui nós temos o zero. Então, se eu pegar valores menores do que zero, que é para cá, eu vou ter só esse pedaço de gráfico aqui, ó, na parte de baixo do eixo x. Esse restante aqui de gráfico, depois do zero, a gente vai descartar, porque a gente não quer ele no nosso gráfico final. Então, a gente vai ficar só com esse pedaço aqui de baixo. Olha como que vai ficar. Coloquei um menos 10 aqui só para a gente ter a referência de que esse pedaço, né, ele está exatamente no meio. Se eu pegar menos 10 para x, eu vou ter menos 10 também para y. E aqui está uma bolinha aberta, porque nesse gráfico eu não quero x igual a zero, eu só quero x menor do que zero. Então, por isso que a gente tem uma bolinha aberta bem aqui no zero. Já o segundo gráfico, que é o menos x, a gente quer a parte dele apenas quando eu pegar valores para x maiores ou igual a zero, ou seja, ó, daqui em diante, daqui para frente. Então, se eu pegar valores daqui para frente, eu vou ter gráfico apenas nesse pedaço aqui de baixo. Então, esse pedaço todo aqui para trás, a gente precisa descartar ele, porque ele não vai entrar no gráfico final. Então, se a gente descartar esse pedaço de cá, a gente vai ficar só com esse pedaço aqui de reta. E ele é fechado, tá vendo aqui no x igual a zero, porque a gente quer maior ou igual a zero. Então, é do zero para frente. Então, x igual a zero entra nesse gráfico aqui. Agora que a gente já viu os dois pedaços, né, que a gente quer, tanto de um gráfico quanto do outro gráfico, a gente vai precisar pegar essas duas partes que a gente quer e montar um gráfico só com elas. Então vamos lá. Olha só. Então o nosso y, que é a nossa função, ela vai ser igual a x para valores que eu pegar menor do que zero. Eu já vou colocar aqui o gráfico, mas a gente vai analisar que a gente já, até esse momento a gente já aprendeu, né, a construir um gráfico de uma função afim. Então vamos analisar aqui direitinho. Se eu pegar valores de x, ó, menor do que zero, que é daqui para cá, eu quero utilizar a função x. Então esse pedaço pertence à função x, que é a que passa aqui reto, ó. Só que a gente só vai usar um pedaço dela, que é só esse pedaço de baixo. Agora, se eu pegar valores para x que é maior do que zero, maior ou igual, que é daqui para cá, agora a gente vai utilizar a função menos x. E aí o nosso gráfico final, que é o f de x final, ele vai ser desse jeito. Ele vem subindo, toca aqui no zero e desce novamente utilizando o outro gráfico. Então é isso que a gente vai estar fazendo também nos outros dois gráficos, só que vão ser gráficos diferentes. A gente vai utilizar pedaços de gráficos e montar em um gráfico só. Então esse foi o primeiro gráfico que a gente aprendeu a montar. Tem um parabéns aqui, eu queria dar uma dica de estudos para vocês, que eu tenho um carimbo. Ele é um carimbo que tem escrito parabéns. Como é uma coisa que eu faço no meu dia a dia, eu resolvi trazer aqui no vídeo para estar mostrando para vocês. Toda vez que eu faço uma tarefa, toda vez que eu concluo alguma coisa, e toda vez que eu vou começar e que eu vou terminar, quando eu fui começar esse vídeo eu já dei aqui meu parabéns. E agora, como a gente já resolveu uma questão, eu vou vir aqui e dar um parabéns também, porque a gente finalizou mais uma coisa. E no final do dia é bem bacana que a gente consegue visualizar tantas coisas que a gente faz no nosso dia e a gente nem se dá conta disso. Então vamos lá, continuando. O nosso segundo exemplo segue o mesmo raciocínio, só que agora a gente tem três condições. A gente tem três gráficos onde a gente vai pegar um pedaço em cada um e depois montar um gráfico só.
Vamos então analisar essas três funções separadamente, depois a gente vem pegando a parte que a gente quer, né, em cada uma. O primeiro gráfico é a função f de x igual a 1, que é uma função constante. O que é a função constante, né? É uma das primeiras funções que a gente vê quando a gente começa a estudar funções, que é o quê? Não importa o valor de x que eu pegar aqui no meu domínio, o valor de y ele vai ser sempre igual a 1, tá vendo? Ele é uma reta paralela ao eixo x. Ele corta aqui no 1, no eixo y, e segue reto. Então não importa o valor que eu pego em x, o y vai ser sempre igual a 1. Então, essa é a nossa primeira função. Vamos então para a nossa segunda função, que é a função 1 menos x. Eu já tenho ela aqui, mas vamos só relembrar então como que a gente monta essa função. A gente já sabe que ela precisa passar no 1, no y aqui igual a 1, que é o valor do nosso coeficiente b, e ele vai cortar no eixo x no valor que zera o nosso y. Então, 1 menos 1 vai dar 0. Então, esse valor aqui para x é 1, que faz o nosso y ser igual a 0. Ou também a gente pode fazer menos o valor de b sobre o valor de a. E aí a gente vai ter também menos 1 dividido por menos 1, que vai ficar 1 positivo. Vamos então para a nossa terceira função, que agora é uma função também constante, só que agora no y igual a 0. Perceba que ela fica aqui exatamente em cima do nosso eixo x. Então ficou o zoom aqui, ó, 2,1, mas é da função anterior. Então, vamos relembrar. Agora a gente vai pegar o que interessa em cada uma dessas três para que a gente possa montar então o nosso gráfico final. Vamos lá então. O primeiro vai ser só para valores que eu for pegar menor ou igual a 0, o segundo do 0 até o 1 e o terceiro do 1 em diante. No primeiro então, quando eu pego valores para x menores do que 0, menor ou igual a 0, que é daqui para cá, a gente tem gráfico aqui em cima, ó, até aqui. Então a gente vai descartar todo mundo depois. A gente vai ficar só com esse pedaço. Bolinha fechada, porque x igual a 0 entra nesse nosso primeiro gráfico. O nosso segundo gráfico, que é esse aqui, a gente só vai usar o pedaço dele que está de 0 até 1. Então, valores de x de 0, que é daqui até aqui, eu tenho um gráfico só nesse pedacinho aqui, ó. Então, a gente vai descartar tudo antes e tudo depois. E a gente vai ficar só com esse pedaço. Bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui, por quê? Eu não quero o valor de x igual a 0 nesse gráfico, nem valor de x igual a 1 nesse gráfico. Porque o valor de x igual a 0 a gente vai pegar no primeiro gráfico e o valor de x igual a 1 a gente vai pegar no terceiro gráfico. Por isso que é bolinha aberta. Agora o nosso terceiro gráfico, que é y igual a 0, a gente vai utilizar ele só do 1 para frente. Então a gente vai descartar tudo do 1 para trás. Então a gente vai ficar só com esse pedaço aqui. Agora a gente vai juntar todas as três partes que a gente separou, né? E vai montar em um gráfico só. Olha só como vai ficar. Interessante. Ó, se eu pegar valores para x menor ou igual a 0, que é daqui para cá, a gente tem a nossa primeira função, que é 1. Do 0 até o 1, que é só esse intervalinho aqui, a gente tem a segunda função, que é esse pedaço. Agora, do 1 para frente, a gente já tem a terceira função, que é daqui para frente, que ela está exatamente em cima do eixo x. Tá vendo que não é uma coisa assim difícil de outro mundo? A gente precisa estar vendo separadamente os três gráficos ou os quatro, né, dependendo da função,
E depois a gente tem que identificar qual pedaço a gente vai utilizar em cada um dos gráficos e depois a gente tem que montar um gráfico só, utilizando todos os pedaços que a gente analisou anteriormente. Então temos mais um gráfico concluído, já vou dar o meu carimbo aqui. Vamos passar então para o nosso terceiro e último gráfico, que esse é um gráfico que vai ficar mais interessante da gente ver. Ele é um gráfico que a gente vai ter duas funções quadráticas, só que a gente vai utilizar somente dois pedaços dessas funções. Então vamos lá. Vamos então analisar o primeiro gráfico. Aqui, pessoal, eu já tô trazendo para vocês os valores de cara, porque a gente já viu como que constrói um gráfico de uma função quadrática. Eu vou estar deixando aqui nos comentários a playlist sobre função quadrática, que não é também, né, uma coisa muito difícil. A gente tem já vídeos explicando sobre isso, e para esse vídeo não ficar muito extenso, eu já calculei e trouxe aqui os valores que a gente precisa para a gente estar montando este gráfico. Então eu já vou colocar o gráfico aqui pronto, mas eu vou mostrar em cada ponto que eu encontrei neles. Então vamos lá. Olha só, primeiro de tudo, a nossa função ela vai ser côncava para cima, porque o valor do nosso coeficiente A ele é positivo, que é 1. Eu encontrei o valor de delta, que deu 9, então quer dizer que a gente vai ter duas raízes diferentes para essa função. Depois eu encontrei o x e o y do vértice, que um deu meio e o y do vértice deu menos 9 quartos. E as duas raízes que eu encontrei foi o menos 1 e o 2. Depois é só a gente traçar a parábola. E também é interessante que ele vai cortar aqui no nosso eixo y, no ponto menos 2, que é o valor do coeficiente c aqui da nossa função. Então esse é o gráfico da função x² menos x menos 2. Bom, agora vamos passar então para o nosso segundo gráfico. É o mesmo esquema que eu disse sobre o primeiro. Então, primeiro a gente vai estar vendo aqui que o nosso gráfico ele é côncavo para baixo, porque o valor do nosso coeficiente A ele é negativo, isso mesmo, que é o menos 1. Encontrei delta 1, então quer dizer que a gente vai ter duas raízes diferentes, que foi o 2 e o 3. E calculei também o x do vértice, que deu 5 meios, e o y do vértice, que deu 1 quarto. Então, no final, e ele também corta aqui no eixo y, no valor menos 6, que é o mesmo valor aqui do nosso coeficiente c da nossa função. Então, este aqui é o gráfico final da nossa função menos x² mais 5x menos 6. Agora perceba o seguinte, na nossa função final, ela está querendo que quando eu for pegar valores para x que sejam menores ou igual a 2, eu quero utilizar o primeiro gráfico que a gente construiu, né? Que eu já trouxe pronto no caso. Agora, se eu pegar valores de x maior do que 2, eu já quero utilizar o segundo gráfico, não quero o primeiro mais. Então vamos ver então qual o pedaço de cada gráfico que a gente vai utilizar. Olha só, nesse nosso primeiro gráfico aqui, a gente só quer utilizar o pedaço dele para valores de x menores ou igual a 2. Então é daqui para cá, tá vendo? Exatamente de uma das raízes do nosso gráfico. Então, do 2 em diante, que a gente tem gráfico aqui em cima, ó, a gente vai descartar, então a gente vai ficar só com esse pedaço aqui. Beleza? E agora no nosso segundo gráfico, a gente só quer do 2 para frente. Então, do 2 para frente, que é daqui para cá, a gente tem esse pedaço de gráfico aqui subindo, depois ele desce para cá. E do 2 para valores aqui antes do 2, a gente tem um pedaço de gráfico descendo. Só que esse pedaço de gráfico descendo, a gente vai descartar ele porque a gente não quer mais, porque valores menores do que 2 a gente quer do primeiro gráfico. Então a gente vai descartar esse pedaço aqui e ficar só com essa outra voltinha aqui. Bolinha aberta, por quê?
Nesse gráfico a gente vai utilizar só maior do que 2, não igual a 2. Igual a 2 está no primeiro gráfico. Agora que a gente já viu os dois pedaços que a gente quer desses dois gráficos, agora a gente vai montar um gráfico final utilizando esses dois pedaços. Olha só como é que esse gráfico aqui vai ficar interessante. Olha só, do x para valor de x menor do que 2, ó, que é daqui para cá, eu peguei exatamente a primeira parte, a parte, né, que a gente deixou do primeiro gráfico. Então ficou exatamente isso aqui, ó. Corta no menos 1, depois corta no menos 2, chega aqui no y igual a 9, menos 9 quartos, né? Depois ele sobe e para no 2, no x igual a 2. Depois, agora daqui em diante, que é maior para x maior do que 2, a gente já está utilizando esse segundo gráfico, ó, que é uma função côncava para baixo. Então a gente sobe, chega aqui no x igual a 5 meios e y igual a 1 quarto. Depois a gente desce, corta no 3 e continua descendo. Esse é o gráfico final da nossa função, então, f de x. Tá vendo? Esse gráfico aqui ficou mais bonito do que os outros, ficou bem mais interessante. Então, mais um gráfico concluído. Vamos dar mais uma carimbada aqui para a gente concluir, então, mais um gráfico. Tá vendo, pessoal, que não é assim uma coisa extremamente difícil? Então, nesse vídeo foi isso que eu queria mostrar para vocês. Este é um vídeo onde a gente viu que a gente pode construir gráficos que são partes de outros gráficos. Então, quando a gente estiver utilizando funções, quando a gente estiver utilizando módulo nas funções, que vai ser no próximo vídeo, a gente vai fazer bastante isso. Para um determinado pedaço, a gente vai usar um gráfico. Em um outro intervalo, a gente vai utilizar um segundo gráfico. Em um terceiro intervalo, um terceiro gráfico. Então, em módulo, a gente utiliza bastante isso. Então, no próximo vídeo, você já vai saber como que a gente... Qual que é o comportamento? Tipo, em determinado pedaço, eu preciso usar esse gráfico, não é esse. E aí a gente já vai estar mais claro como que a gente monta esses gráficos utilizando pedaços de outros gráficos. Então, por hoje é só, pessoal. Vou estar deixando aqui na descrição os vídeos sobre função quadrática para quem ainda não viu. Deixe o seu comentário o que você achou desse vídeo, se está te ajudando ou não. E aí, pode estar colocando também sugestões de vídeos para mim estar montando e estar apresentando aqui para vocês. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um ótimo dia e valeu!